Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui, só que é algo que eu tenho certeza que surge muita dúvida na hora da gente fazer a maquiagem na cliente, que é o contorno de nariz. Eu sei que a gente aprendeu um tipo de contorno de nariz universal, mas eu vou mostrar pra vocês se ele é comum, se dá pra fazer em todo mundo ou não, tá? Então hoje a gente vai falar especificamente sobre contorno de nariz. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional, e eu te ajudo a fazer com que todas as tuas clientes amem a tua maquiagem. Então, se tu ainda não me segue, já me segue aqui nesse canal, já curte esse vídeo, já comenta aqui embaixo e faz a festa aqui, porque tem bastante conteúdo aqui nesse canal. Afinal de contas, para que serve o contorno de nariz? Ele serve para engrossar o nariz, para afinar, para deixar ele maior, para deixar ele menor, para mudar a estrutura, para deixar ele menos torto, mais torto se quiser, né? É para isso que serve o contorno de nariz, assim como o contorno em si no rosto, né? Porque a gente com sombras e iluminação, a gente consegue modificar algumas formas do nosso rosto, inclusive o nariz também. E como que a gente faz o contorno, né? A gente usa cores mais escuras e mais claras que o tom de pele da cliente. Ele pode ser com contorno em pó ou contorno cremoso. Eu já vou mostrar todos eles aqui pra vocês, tá? É só pra gente ir dando uma pincelada aqui no conteúdo. O contorno escuro, ele cria profundidade. Eu já falei muito sobre contorno aqui, mas volto a falar pra vocês porque é importante a gente saber disso agora, quando a gente tá falando de contorno de nariz, né? O contorno escuro, ele cria profundidade, então ele aprofunda a cor escura, né? E a cor clara, ela traz projeção. E a gente sabendo trabalhar com isso, a gente pode modificar toda a estrutura do nariz. A gente pode deixar ele mais grosso, pode deixar ele mais fino, conforme o desejo da cliente. Gente, falando em cores, eu quero deixar uma ressalva aqui pra vocês, porque é bem comum, eu vejo demais maquiadores errando na cor e na intensidade do contorno no nariz. Quando a gente pensa em fazer contorno de nariz, né, a gente quer às vezes trabalhar com modificação. Por exemplo, meu nariz é torto, eu consigo deixar ele um pouquinho menos torto com contorno. Tem pessoas que têm o nariz extremamente largo e quer deixar o nariz mais fino com contorno. Só que não é porque a gente quer modificar a estrutura do nariz que a gente tem que deixar essa cor muito escura, que a gente tem que deixar uma intensidade muito grande. Porque se a gente olhar o rosto ao natural, a gente não... Até algumas pessoas, depois eu vou mostrar pra vocês, que tem uma sombra um pouco mais marcada no nariz. Eu não tenho sombra marcada no meu nariz, mas tem pessoas que têm. Só que por mais que tenha essa sombra marcada, ela não é tão marcada quanto o restante do rosto. Então, quando eu penso em fazer contorno de nariz, quando a cliente me pede, quer afinar, enfim, quer fazer alguma coisa, na verdade eu sempre pergunto pra cliente, né? Mas tem cliente que já chega e já diz, ó, eu gosto do meu nariz mais fino, meu nariz é batatinha e tal, eu gosto mais fino. Eu sempre uso uma cor de contorno mais clara na região do nariz do que no restante do rosto. Porque a gente usa contorno, né, pra dar uma afinadinha no rosto, pra passar na testa, no queixo, papado, enfim, onde for necessário, né? Pra mim, gente, sempre tem que ser menos intenso no nariz do que no restante do rosto. Porque senão vai dar um ar de muito pesado, sabe? Uma maquiagem muito escura, uma maquiagem muito dramática. E hoje as nossas clientes, elas têm pedido maquiagem muito mais natural. Gente, é difícil hoje uma cliente chegar em mim e dizer que quer uma maquiagem pesada. Acontece? Acontece. Mas assim, é menos de 10% das minhas clientes. Então a gente tem que procurar fazer uma maquiagem um pouco parecida mais com o natural. Hoje as clientes, elas querem valorizar a beleza delas apenas. Elas não querem fazer uma maquiagem, a maquiagem mais bonita do mundo, cheia de brilho, purpurina. Elas querem se sentir bonita e não que a maquiagem fique bonita. E se o maquiador, se a maquiadora, ela faz esse contorno muito escuro, muito intenso, acaba deixando um ar, não deixa aquele ar de naturalidade que a cliente está pedindo, tá? Claro que existem casos e casos, tá? Uma aluna minha, inclusive, atendeu uma cliente, ela me falou que a cliente disse assim, Joyce, que ela disse a aluna me falou, né, que a cliente falou pra ela, que disse que ela gosta de maquiagem estilo drag queen, aquelas maquiagens bem marcadas, cheias de contorno e tal. Aí ela me perguntou o que ela deveria fazer, né? Eu disse, simplesmente, tu vai seguir o desejo da cliente. Se é isso que ela quer, faz o que ela quer. Simplesmente, gente, é só a gente fazer o que a cliente pede. Mas isso é a minoria, tá? É raro acontecer. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado
na temperatura da cor. Como assim temperatura da cor? A gente sabe que existe cores quentes e cores frias. E quando se trata de contorno, uma coisa que eu encontro muito por aí, que eu acho muito chato, é que a gente encontra cores de... Quando a gente vai pegar uma paleta de contorno, por exemplo, tipo essa aqui, ó. Tem bastante marcas que tem essa paletinha aqui. Essa em específica da Ruby Rose. Gente, é uma das primeiras paletas que eu tive de contorno. Não, mentira, gente. É a primeira paleta de contorno que eu tive. Eu lembro que isso faz muito tempo. E quase joguei ela fora esses dias, porque eu não uso mais. Quase que eu joguei fora, mas eu uso muito agora pra mostrar pra vocês, pra mostrar a diferença e tal. Ainda bem que eu não joguei fora. Mas eu lembro dessa paleta porque foi a minha primeira cliente que eu atendi. Eu lembro que eu cobrei R$60 na maquiagem e eu paguei R$60 essa paleta. Eu me lembro como se fosse ontem. Antes de eu ir lá atender, eu passei no shopping. Nem existe mais essa loja que eu comprei essa maquiagem. E eu comprei essa paleta porque eu tava sem contorno. Não tinha, gente, era o começo da minha maquiagem. Era a minha primeira cliente, vocês imaginam, né? Aí antes de eu ir atender ela, que eu fui atender a domicílio, ainda nem tinha salão, não tinha nada. Deve ter uns 5 anos mais ou menos. E aí eu passei lá e comprei essa paleta. Então ela tem história. Ainda bem que eu não joguei fora, né? Porque ela faz parte da minha história. Mas enfim, voltando ao assunto de cores quentes e cores frias. A gente consegue perceber aqui que tem muitas cores quentes. Essa aqui é uma paleta que ela foi criada para contorno, certo? Só que eu percebo aqui cores muito quentes. O que é cores quentes? Com uma presença maior de laranja, cores mais terrosas, presença maior de vermelho. E isso acaba, por vezes, em vez de deixar um contorno, acaba deixando uma mancha no rosto da cliente. Você já deve ter visto por aí pessoas com um contorno assim bem alaranjado. Talvez, por exemplo, essa cor aqui, gente, ó. Talvez se eu usar essa cor de contorno, ó, ela é mais escura que o tom da minha pele. Poderia usar em mim para fazer o contorno? Poderia. Só que ela vai criar uma mancha, porque ela é uma cor muito quente. Talvez para uma pessoa com subtom de pele super quente não ficaria manchado. Só que quando a gente pensa em contorno de nariz, por mais que o subtom de pele da cliente seja quente, gente, eu nunca uso um contorno muito quente assim. Eu sempre uso algo mais puxado pro frio. E eu vou trazer um aqui só para mostrar para vocês. Esse é a cor Brow Sugar da Bruna Tavares. É a minha paixão de contorno. Ó, vocês conseguem ver a diferença entre essa cor de contorno, por exemplo, e essa cor de contorno? Elas são praticamente na mesma intensidade, ou seja, na mesma cor. Só que quando a gente compara, eu consigo ver que esse contorno aqui da Bruna Tavares, ele não tem uma presença tão predominante assim de cor quente. Ele é uma cor mais neutra. Então, assim, gente, a gente tem que pensar que a cor do contorno do nariz, ela sempre tem que ser um pouco mais neutra do que a cor do contorno do rosto. Inclusive, eu nem uso mais essa cor de contorno. Me sujei aqui. Essa cor de contorno nem pro rosto, tá? Porque eu acho que fica muito quente. E aí cria uma mancha no rosto da cliente. Já aconteceu de eu estar... Gente, eu lembro um dia de noite. Eu tava indo embora e eu encontrei uma pessoa muito maquiada. Eu tava indo pro evento, eu acho, aqui perto da minha casa. E de longe, de noite, eu consegui ver o contorno dela. Então vocês imaginam o tanto que não tava marcada aquela maquiagem, tanto que não tava escura aquele contorno. E assim, dava pra ver que era uma cor laranja. E eu fiquei assustada com aquilo ali. E isso realmente acontece às vezes. A gente tem que usar a cor do contorno conforme o subtom da pele da cliente. Eu sempre falo isso para minhas alunas. Cuidado com a escolha da cor do contorno, por favor. Porque isso vai influenciar diretamente no acabamento da maquiagem. Às vezes uma pessoa com subtom de pele super quente, tu vai lá e coloca o contorno frio, ou o contrário também, que é o que mais acontece. A pessoa nem tem um subtom de pele tão quente, aí tu vai lá e coloca um contorno assim, quase laranja na pele da cliente. Cria uma mancha, então cuidado, tá? Sempre procura um contorno mais neutro, que não tenha tanta presença, consegue ver, ó? Ele é um marrom, mas ele não tem uma presença forte do laranja, ele é um marrom mais neutro. Então eu uso demais esse contorno aqui, até uma indicação pra quem quiser adquirir, tá? Ele é sensacional. Mas como é que a gente faz? É o que eu quero saber. Eu vim pra esse vídeo aqui pra saber como é que a gente faz o contorno no nariz da cliente. Eu sei que muitas aí já viram aquele contorno universal, né? Que a gente vem lá da ponta da sobrancelha e vai fazer 2 linhas bem fininhas até o fim do nariz, né? Tô certa ou tô errada? Que é assim,
A maioria de vocês aprendeu isso. Vocês estão vendo como já deu uma modificada, né? Eu nem tô vendo se tá certo, se tá retinho. Não tá retinho, né? Porque eu tô só com a câmera do celular aqui. Mas eu sei que muita gente aprendeu a fazer isso. Só que vocês conseguiram perceber quanto eu alonguei meu nariz? Só porque eu fiz esse traço lá do início da sobrancelha até a ponta do meu nariz. Olha, não reparem a tortura, né? Tortura de torto, tá? Olha como eu alonguei o meu nariz, gente. Eu posso alongar mais ainda. Olha isso, Brasil. Como eu deixei esse nariz longo. Então, uma pessoa que tem esse terço aqui, quem me acompanha há um tempo no Instagram, no YouTube, sabe do que eu falo, dos terços do rosto, como a gente deve medir e tal. Então, esse terço aqui é o terço médio, né? A gente mede aqui terço 1 superior, terço 2, que é o terço médio, e terço 3, que é o terço inferior. Quando a pessoa tem esse terço aqui bem maior do que os outros dois, e eu faço esse contorno de nariz aqui, eu acabo dobrando de tamanho o nariz dela. De tamanho assim, em altura, né? E vocês acham que vai ficar legal? Não vai ficar legal pra todo mundo. Então é um contorno de nariz que não dá pra gente usar em todo mundo. Porque tem pessoas que realmente querem afinar o nariz, que hoje não é o desejo de todo mundo, tá? Tem pessoas que têm um nariz mais larguinho, que gostam da sua identidade, não tem problema nenhum. Por isso que eu sempre pergunto pra cliente antes, né? E não é porque ela tem um nariz gordinho, um nariz larguinho que ela vai querer afinar, né? Então tem que perguntar pra cliente, tá, gente? Por favor, não vai sair aí afinando o nariz de todo mundo sem perguntar. Primeiro a gente tem que fazer a maquiagem conforme a cliente quer. Por isso que as minhas clientes amam a minha maquiagem, né? Por isso que as clientes das minhas alunas amam a maquiagem delas. Porque elas perguntam pra cliente o que a cliente gosta, né? Então vocês conseguiram perceber o quanto eu alonguei meu nariz. E isso, gente, que esse terço aqui não é o maior do meu rosto, é a minha testa. Então se a pessoa tem a testa aqui, ó, super pequenininha, aí eu vou lá e faço esse nariz aqui, esse contorno de nariz. Eu vou deixar ela com 2 metros de nariz. E a cliente vai acabar não se gostando, ela vai se sentir estranha. E talvez ela nem vai saber porque ela tá se sentindo estranha. Só vai se sentir estranha e não vai gostar da tua maquiagem, tá? Então deixa eu só apagar isso aqui porque tá me dando agonia eu me ver dessa forma, né, gente? Eu que já nem sou acostumada a fazer contorno no meu nariz, porque meu nariz ele é tortinho, vocês já sabem que eu já falei. E não precisa falar, dá pra ver. Então eu costumo não fazer muito contorno no meu nariz. Aí eu faço assim, eu me sinto bem estranha. Deixa eu apagar mais aqui. Deu. Então o que vocês acham? Dá pra usar o mesmo contorno de nariz de todo mundo? Óbvio que não. Eu sempre falo aqui, né, que trabalhar com maquiagem personalizada é, assim, pra mim, o diferencial que toda maquiadora devia ter. E não é toda maquiadora que tem, né? Então por isso que eu gosto que vocês acompanhem meu conteúdo aqui pra vocês terem esse diferencial. Porque quando a gente pensa em maquiagem personalizada, a gente nunca mais consegue fazer uma maquiagem do mesmo jeito que a gente fazia antes. Depois que eu descobri isso, gente, depois que eu criei também uma metodologia, né, em cima disso, e depois que eu comecei a entender isso, eu nunca mais consigo olhar para uma cliente e simplesmente sair fazendo maquiagem. Eu tenho que analisar formato de rosto, formato de olho. Formato de rosto não, né? Eu não trabalho assim com formato de rosto, tipo retângulo, triângulo, invertido e tudo mais, né? Mas eu analiso, num geral, a estrutura do rosto, tamanho de olho, tudo, gente. Eu tenho que analisar pra depois fazer uma maquiagem, porque eu sei que é isso que vai fazer com que as clientes amem a minha maquiagem. E é isso que vai fazer eu também sentir segurança na hora de maquiar. Porque eu sei que tem muita gente que não tem segurança, que faz maquiagem e aí fica tremendo, esperando o final da maquiagem chegar pra ver se a cliente vai gostar. Isso, gente, comigo não acontece, nem com as minhas alunas. Elas sabem que a cliente vai gostar porque elas sabem o que estão fazendo. Elas analisam o rosto da cliente e elas conversam com a cliente pra saber o que é que a cliente quer. Então, maquiagem personalizada é o caminho, tá? Resumindo a história, não dá pra fazer o mesmo contorno de nariz em todo mundo jamais, porque nem todo mundo tem nariz igual. Então, é importante, né, é mais do que importante, a gente analisar o formato do nariz da cliente antes de fazer a maquiagem. E como que eu, Joyce, faço essas análises? Primeiro, eu vou analisar a largura do nariz, aqui, ó, na abinha do nariz. Um nariz considerado proporcional não é o que tem 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, não é assim. É o nariz que tem a mesma largura
do que o olho da cliente. Por exemplo, o olho da cliente tem 3 centímetros, tá? 4, vou botar 4. Tem 4 centímetros, desde o canto lacrimal aqui até o canto externo. Então, eu vou pegar essa mesma medida e vou trazer aqui pro nariz. Se for a mesma medida, nariz ok, proporcional. Se for mais largo o nariz, ele é mais largo do que deveria ser. E se for mais fino, ele é mais fino do que deveria ser. O meu nariz é um pouquinho mais fino que o tamanho do meu olho, tá? Mas é um tiquinho. Então dá pra considerar que ele é proporcional. Gente, o único defeito do meu nariz é de ser torto, porque ele não é grosso. Vocês estão vendo? Meu nariz, ele é bem proporcional. Ele é um pouquinho caidinho também, né? Deixa eu levantar aqui. Gente, eu demorei pra gravar live sobre nariz, vídeo sobre nariz, né? Porque eu tenho um trauma com o meu nariz. Eu não gosto do meu nariz. E ainda não deu pra fazer rinoplastia, mas enquanto isso, vamos tocando a vida assim. Então, a primeira coisa que eu faço é medir a largura do nariz pra saber se eu vou alargar essa parte aqui, se eu não vou, se eu vou deixar mais fino, se eu não vou, tá? Primeiro é medir essa parte aqui. Aí eu descobri que o nariz da cliente é mais largo, mais fino, sei lá, enfim. Descobri, tipo, como que ele é. Segunda coisa que eu faço é perguntar pra cliente. Né? Eu falo assim, já aconteceu de eu maquiar uma pessoa com o nariz bem batatinha. Depois eu vou mostrar fotos aqui, o que é um nariz batatinha. E aí eu perguntei pra cliente, tu tem interesse em afinar teu nariz? Tu gosta? E aí ela me respondeu, ela vai responder se sim ou se não. Então, já falei lá mais cedo pra vocês, né? Que a gente tem que respeitar o desejo da cliente. Então, sempre perguntar. Primeiro a gente analisa, né, a largura do nariz. Depois eu pergunto pra cliente se ela quer ou não, afinal, mudar a estrutura do nariz dela. Aí, vamos supor que ela tem o nariz largo. Mas tem pessoas, gente, que tem o nariz largo só aqui embaixo. E tem pessoas que têm o nariz largo desde aqui de cima. Então não tem como eu fazer o mesmo contorno. Porque se a pessoa tem o nariz largo só aqui embaixo, aí eu venho afinando desde cima, não vai mudar em nada, porque eu vou continuar afinando lá em cima. Vai continuar desproporcional. Vai continuar mais fino aqui do que aqui. Eu já vou mostrar pra vocês fotos de narizes, tá? Calma, que por enquanto tô só dando um geralzão aqui pra depois vocês começarem a entender. Vou mostrar fotos de nariz e vou mostrar como fazer pra cada um, tá? Então fiquem até o final comigo, já vai curtindo esse vídeo, já vai comentando aqui embaixo, porque olha, esse conteúdo aqui é conteúdo de curso pago, eu tô trazendo aqui gratuitamente pra vocês. Minhas alunas sabem que esse conteúdo tá lá no curso delas. E eu tô trazendo aqui gratuitamente pra vocês. Então eu mereço um likezinho, um comentário aí, né? Outra coisa, né, que eu analiso é o que eu já falei pra vocês, que é o tamanho do terço. Eu tenho que saber se esse terço do rosto da cliente, ele é o maior, ele é o menor, ele é proporcional com os outros 2 terços, porque isso vai me dar a direção na hora de eu fazer o contorno. Vocês já vão entender na prática, tá? Porque aqui a gente mostra tudo, não tô escondendo nada de vocês, tô dando conteúdo maravilhoso aqui. Outra coisa que eu analiso é se a ponta do nariz. É muito importante a gente fazer isso. Porque tem pessoas que quando sorriem, a minha nem tanto, tá? Mas tem pessoa que quando sorri, a ponta do nariz vem aqui pra baixo. Tem pessoas que já tem o nariz empinadinho. E aí, se a pessoa é daquela que sorri e a ponta do nariz cai pra baixo, aí eu pego um ponto de iluminação, coloco aqui, ó. Aí ela vai sorrir e vai ficar mais pra baixo ainda. Então tem que analisar a ponta do nariz também, tá? Outra coisa aí já vai... Gente, vocês têm que anotar tudo isso, tá? Anota, revejam esse vídeo, porque é algo que, ó, eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5 coisas que eu faço pra analisar o nariz. E a hora que vocês vão fazer, vocês não vão lembrar. Então já vai anotando tudo aí. Então agora é o momento de eu mostrar as fotos dos narizes pra vocês. Deixa eu pegar as fotos aqui. Então vamos pegar esse caso aqui. É uma criança, né? Mas a gente consegue analisar. Primeira coisa que eu faço, que eu falei pra vocês, é a largura do nariz dela. A gente vê que ela não tem um nariz que seja muito mais largo que o olho dela. Ele é um pouquinho mais largo. Então, nesse caso aqui, a gente vai perguntar pra cliente, né, se ela quer afinar o nariz, se ela tem desejo, se ela não tem. É o segundo passo, né? Outra coisa que a gente tem que analisar, eu já falei, né, é saber se o nariz ele é largo só aqui ou se ela é toda a estrutura larga. E nesse caso aqui a gente percebe que o nariz ele é largo lá de cima. Vocês estão vendo? Que ele é largo e que ele vem lá de cima. Ele não é só a ponta larga. Deixa eu mostrar a foto aqui só de outra pessoa para vocês verem como dá a diferença. Uma pessoa que tem só a ponta do nariz larga. Esse aqui não, esse aqui é um nariz batatinha. Vamos olhar o outro. Aqui, ó, tá vendo? Essa moça tem essa parte aqui toda fina.
do nariz dela. E só que a aba do nariz, que é larga. Bem diferente dessa menina que a gente tá analisando aqui, tá? Só pra vocês terem noção. Então, o que que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou pegar um corretivo. Ah, não mostrei pra vocês, né, gente? Mas, ó, os materiais que eu uso pra fazer contorno. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu uso contorno cremoso, assim. Então, aqui eu tenho cores mais escuras, cores mais claras. Essa paletinha aqui é da NYX, tá? Eu gosto bastante dela. Ó, eu tenho corretivo assim também, cremoso. E corretivos líquidos, assim, tá? Eu gosto mais de contorno assim pra fazer nariz. Aí dá pra gente usar os que eu já mostrei pra vocês aqui. Contorno em pó, tá? Então, o que eu faria nesse caso aqui? Eu quero que vocês entendam que o que tá deixando o nariz dela largo, desde cima aqui, ó, é toda essa sombra que o nariz dela cria aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um corretivo mais claro que a pele da cliente, tá? Então, vamos supor aqui que eu tô fazendo o contorno do nariz dessa menina, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Como o caso dela é que essas laterais aqui, essa sombra deixa o nariz dela mais largo, eu tenho que acabar com essa sombra. Como? Com um corretivo mais claro. Então, eu vou pegar um corretivo que seja uns 2 tons, mais ou menos, não pode ser muito mais claro que o tom da pele da cliente, né? E eu vou passar, gente, em toda essa lateral do nariz aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E eu vou unir com a iluminação aqui debaixo dos olhos, ó. Tá vendo? Eu fazendo isso aqui, eu já vou acabar com a sombra que tem aqui do lado. Agora eu vou acabar com toda a minha maquiagem, né? Só pra mostrar pra vocês. Então, já aproveita e deixa um like de vocês aí, né? Ó, tá vendo? Aqui a lateral do nariz, ó. Toda aqui, ó, gente, na lateral mesmo do nariz. Então, eu vou acabar com essa sombra aqui, ó. Unindo com a iluminação aqui abaixo dos olhos. Então, não tendo sombra aqui, já vai dar uma boa afinada no nariz. Eu quero que vocês testem isso em casa. Se você tiver essa estrutura do nariz aí, se tiver alguém conhecida, testa e manda pra mim, que eu quero ver, tá? Pode fazer, porque vai dar certo. Então, no caso dessa menina, é o que eu faria. Eu passaria o corretivo em toda essa região aqui. E como? Outra análise que eu faria, né? É o terço dela. A gente percebe que esse terço aqui é pequenininho, né? A testa também é. O terço maior dela é essa parte de baixo. Então, eu posso dar uma alongada nesse terço dela. Então, o que eu faria também? Eu iria pegar um contorno escuro. Também os 2 tons mais escuros que a pele dela. E aí, eu faria aquele contorno universal, que não é pra todo mundo, mas pra ela dá. Por que que dá? Porque ela tem esse terço aqui, o terço médio não é o maior do rosto dela. Então, se eu fizer isso, não vai deixar o rosto dela desproporcional em relação aos terços, né? Então, eu vou fazer 2 linhas retas aqui, ó. E isso vai afinar bastante o nariz dela, tá? Aí, eu tenho que analisar se a ponta dela é caída. Não é caída. Se fosse caída, eu apagaria toda essa estrutura aqui de baixo, ó. Toda essa parte aqui. Mas no caso dela não é, tá? E aí eu passaria um corretivo mais claro que o tom da pele dela. Deixa eu pegar um aqui. Aí eu passaria um corretivo mais claro em todo o centro. Opa, ficou torto. Mas é pra fazer bem retinho, tá? Porque eu tô olhando na câmera do celular, um dia difícil. Aí eu faria essa iluminação aqui no meio do nariz dela. E isso vai deixar o nariz dela muito mais fino, se for o caso que ela deseja, né? Agora vamos analisar outra pessoa aqui. Vou analisar aquela outra moça que essa aqui, ó. Essa a gente vê, se a gente for medir, a gente consegue perceber que essa aba do nariz aqui, ela é muito mais larga, né? O tamanho é maior do que o olho dela. Então, ela tem essa parte aqui mais fina. Só que a gente percebe que é mais grossa, mais larga, desculpa. Só que a gente percebe que essa estrutura aqui é mais fina. Então, esse contorno aqui não serve pra essa moça. Esse contorno universal que vocês já viram demais por aí, que eu vou apagar aqui, não serve pra essa moça. Por quê?
Poxa, se eu acabar com a sombra aqui, ó, já é fino aqui, não posso acabar com a sombra aqui. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu não mexo aqui na sombra, na estrutura. Outra coisa a ser analisada, esse terço aqui não é o maior, não é o menor. Os 3 terços dela são super proporcionais, tá? Então, a gente pode fazer o contorno a gente poderia fazer o contorno da sobrancelha até a ponta do nariz? Poderia, só que não é o caso dela. Porque quando eu faço o contorno lá da sobrancelha até a ponta do nariz, eu afino tudo. E eu quero afinar onde? Aqui. Então, nesse caso, Joyce, o que se faz? Peguem um contorno escuro. Vai acabar esse vídeo, eu vou ficar sem nariz, de tanto passar contorno, né? E eu vou passar o contorno escuro, gente. Deixa eu pegar o mais escuro aqui. Mas tá dando pra ver, né? Ó. Nas 2 abinhas do nariz. Poxa, eu quero afinar é aqui. Então é aqui que eu vou afinar, tá vendo? Porque eu tô criando uma sombra aqui. Uma profundidade aqui. Então, eu tô deixando... Deixa eu só parar de compartilhar. Pra vocês verem. Vou deixar bem marcado, tá? Mas é pra vocês verem. Por favor, gente, passa o produto e esfuma com a esponjinha, tá? Olha só. Eu acabei com a narina, que era o que deixa o nariz daquela moça largo. Vocês estão conseguindo entender? Que não dá pra eu dizer... Tem gente que pergunta... Esses dias uma aluna perguntou, Joyce, como é que eu faço pra afinar o nariz? Depende. Vocês estão vendo como depende mesmo? Porque cada caso é um caso. Então, a única coisa que eu faria no nariz dessa moça era isso. Nada mais. Talvez, gente, dá pra afinar um pouquinho aqui, ó. Mas eu não afinaria. Não, porque senão vai mudar muito. Então, dá pra fazer o contorno, gente, só aqui. Porque é a única coisa que tá deixando o nariz dela largo. O nariz dela é empinadinho, inclusive. Nem é com a ponta caída. É maravilhoso esse nariz, gente. É só fazer esse contorno aqui que eu falei pra vocês, tá? Vamos remover mais um pouco e falar de uma outra pessoa. Essa pessoa aqui. Gente, vocês estão vendo. Não precisa nem medir. Como o nariz dela é fino. Eu tenho uma cliente assim, com o nariz super fino. E ela me contou, né? Antes de eu ser maquiadora, inclusive, ela se maquiava com outra pessoa e ela me contou que ela já tem um nariz fino. E a maquiadora deixou o nariz dela 1000 vezes mais fino. Porque não parou pra analisar que a pessoa tem um nariz fino e que não é todo mundo que precisa fazer o contorno pra deixar o nariz mais fino ainda. Então, eu tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo aqui com outra mentalidade em relação à maquiagem de nariz, tá? Então, essa cliente aqui, a gente vê que o nariz dela parece até que é esmagadinho, assim, ó. De tão fininho que é em relação ao olho dela. Então, o que a gente faria nesse caso? Inclusive, outra coisa. Esse terço aqui, ó, é o menor do rosto dela. Vocês conseguem ver? Que essa parte aqui é a maior. Então, o que eu preciso fazer? Gente, além de eu deixar essa parte aqui menor, que é um assunto para um outro vídeo, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, a noite inteira. Além de eu deixar esse terço aqui menor, eu tenho que alongar esse terço. Só que como é que eu vou fazer se ela já tem o nariz fino? E eu sei que se eu fizer o contorno lá da ponta da sobrancelha até a ponta do nariz, o nariz dela vai ficar mais fino ainda. O que eu vou fazer, Joyce? Em vez de você fazer o contorno e deixar 2 linhas super fininhas aqui, ó, vocês vão fazer o contorno e deixar aqui, ó. Vocês vão, em vez de fazer aqui, estão entendendo? Deixa eu explicar pra vocês entenderem. Deixa eu tirar aqui. Em vez de fazer essa linha aqui super fininha, assim, fazer assim, vocês vão fazer essa linha mais aqui na lateral, ó. Porque aí vai dar uma largadinha no nariz, que é o que ela precisa. E como eu preciso alongar esse terço, então eu posso fazer desde aqui de cima esse contorno até aqui embaixo, porém não aqui no meio, mas sim um pouquinho mais largo. Ou eu não mexo nesse nariz, tá? Tem 2 opções, ou eu não mexo ou eu faço isso. Eu faria isso aqui, tá? Que é o que eu faço nessa minha cliente que tem o nariz super fino. Agora vamos analisar um outro nariz aqui. Ó, esse nariz aqui que é o famoso nariz batatinha. Ele não é mais largo do que o olho dela, só que a gente vê que ele tem uma bolotinha aqui, né, na ponta. Uma bolotinha. Então, o que eu faria nesse caso? Eu pegaria um contorno escuro e eu faria isso aqui, ó. Deixaria ele bem fininho na ponta.
que é onde o nariz dela é gordinho. Na verdade, nem é gordinho, né? Ele só cria uma bolinha, tá? Eu não vou mexer em toda essa estrutura aqui, porque não precisa, o nariz dela não tem a largura aqui. Se fosse o caso, né, eu traria 2 linhas retas aqui e aqui na ponta eu faria esse desenho aqui, vocês estão vendo? Eu faria assim, ó, deixa eu pegar um contorno bem escuro, porque já... Vou pegar mais produto aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu faria isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Era isso que eu faria no nariz dela. Somente isso já vai resolver e tirar essa batatinha que a gente chama do nariz dela, tá? Vamos achar outra pessoa aqui pra gente analisar o nariz. Ó, outro exemplo de nariz super fino, tá vendo? E super empinado também. Então, nesse caso aqui, a gente também não deixaria o nariz mais fino. Achar outro aqui. Ah, esse nariz aqui, ó. Olha como essa parte aqui é pequenininha do rosto dela. O que eu tenho que fazer? Aquele contorno universal serve demais pra ela, tá? E de repente dá uma apagadinha nas narinas. Não é porque às vezes eu preciso mexer em mais de uma parte do nariz. Tipo, nesse caso eu precisaria alongar e também apagar as narinas, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Pra gente finalizar aqui. Gente, eu sei que tem gente que passa... Eu também. Tem gente que passa não, né? Eu também passo. Iluminador na ponta do nariz. Aí a gente pode passar iluminador na ponta do nariz? Pode. Pra que ele serve? Pra criar um ponto pra chamar atenção. E aí tem que tomar cuidado uma coisa, mas muito cuidado, que é o que eu já falei. Quando a pessoa sorri e a ponta do nariz cai, tem que tomar cuidado pra não colocar esse iluminador aqui na ponta, ó. Coloca um pouquinho mais em cima. Quando a pessoa tiver essa ponta do nariz que cai, a gente pode, além de apagar aqui embaixo com o contorno escuro, eu crio um ponto de iluminação. Deixa eu pegar um... Ó, crio um ponto de iluminação, esse aqui é um iluminador. Em vez de criar aqui, ó, eu crio aqui em cima. Tá vendo? Aí eu trago a atenção aqui, ó. Aí a pessoa já tem a ponta do nariz caída. E eu boto bem na pontinha aqui, ó. Onde é que tá a atenção? Toda aqui embaixo. Aí eu deixo a pessoa com a ponta do nariz mais caída ainda. Então, cuidado. Aí agora vocês podem perguntar, Joyce, se o nariz for torto? Aí, gente, não tem nem como falar tudo aqui, senão a gente vai novamente virar a noite. A gente tem que mudar a estrutura do nariz. Por exemplo, o meu nariz, ele é tortinho aqui, ó. Então, aqui tem uma sombra menor do que desse lado. Então, o que eu faço? Eu crio uma sombra aqui desse lado. Deixa eu mostrar como é que eu faço o contorno do meu nariz. Eu não gosto muito de mexer, gente. A única coisa que eu gosto de fazer é isso. É criar a sombra aqui, ó. Tô usando aquele da Bruna Tavares, tá? Nem vai aparecer... Ó, mas olha só, gente. Estão vendo? Como já mudou? Ficou muito intenso. Mas estão vendo como já mudou? Então, assim eu já consigo modificar. Tem nariz, que também é o meu caso, ele é tortinho pra cá, ó. Tá vendo? Ó, ele é torto... Ó, já mudou um pouco, mas ele é torto pra cá. Então, o que eu faço? Eu às vezes, quando eu tô com bastante inspirada, eu pego um pouquinho do contorno escuro, ó, e faço isso aqui, ó. Aqui eu deixo reto, que é pra onde ele é torto, e dou uma modificadinha pra cá. Olha como já muda completamente. E aí eu gosto de dar uma empinadinha, daí eu apago essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo? Cada caso é um caso, gente. Tem gente que tem só a estrutura óssea torta. Quando é isso, de caso de ser torto, a gente tem que mudar a direção do nariz. A gente tem esse poder de fazer com contorno de iluminação. Então, esse foi o nosso vídeo de nariz. Eu sei que ele é bem esclarecedor e não tem como eu mostrar todos os narizes do mundo aqui, né? Não ia dar, humanamente impossível isso. Mas eu sei que vocês já vão ter uma outra visão em relação a contorno de nariz. Vocês vão agora analisar o nariz da cliente antes de fazer maquiagem, tá? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que possa trazer, assim, um maior proveito, vocês possam usar demais. Revejam se for necessário, façam as anotações, comecem a pegar fotos de pessoas na internet e analisar o nariz, que eu tenho certeza que vai mudar muito a percepção de vocês, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês até esse momento nesse vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!